Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a busca pela renovação na política. Entrevisto Eduardo Mofarrege. Ele é cofundador do movimento Renova BR, sócio da empresa de investimento Tarpon e presidente do Conselho de Administração da Somos Educação S.A. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado. São muitos os movimentos de renovação na política que têm aparecido, já está estabelecido um grande debate, principalmente nas redes sociais, e tomamos conhecimento não faz muito tempo do Renova BR. Eu acho que essa é a ótima oportunidade para que você apresente a quem nos assiste o Renova BR. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, boa noite para os telespectadores, é um prazer estar aqui. No Brasil, a gente tem várias instituições de formação de líderes empresariais, de formação acadêmica, mas a gente não tem nenhum lugar onde a gente forma políticos. E, de fato, quando a gente vê hoje a grande crise de representação que a gente passa no nosso país, uma crise aguda entre representantes e representados, as pessoas se sentindo completamente desconectadas da política, a gente pode argumentar que a qualidade de formação, ou em muitos casos até a própria qualidade humana dos nossos representantes, ela está aquém daquilo que é desejado pela sociedade. Foi nesse sentido que a gente estruturou esse programa, para que a gente possa viabilizar a formação de novas lideranças políticas para o Brasil. Bom, então eu estou entendendo que mais do que um movimento como esses que estão aparecendo, que são representativos também, vocês são uma escola para políticos, formação de políticos? O nosso programa é ancorado em formação e, ao mesmo tempo, a gente é suprapartidário. A gente tem pessoas de diferentes espectros ideológicos, a gente entende que tem boas pessoas nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira e a nossa missão é fazer com que essas pessoas tenham uma preparação bem adequada e para que elas possam pensar também no seu projeto político e que, caso cheguem numa posição de legislativo, que é o nosso foco inicial, que elas cheguem preparadas. Então, eu estou entendendo. Se é um instituto para formação, é uma escola. Nesse sentido, formação, escola, isso nos leva a pressupor que existe uma orientação filosófica, ideológica ou mesmo pedagógica. Qual é a orientação do Renova BR? A orientação do Renova está ancorada em 4 pilares. Primeiro pilar, autoconhecimento e liderança. A gente acha que é fundamental para qualquer pessoa que venha a disputar um cargo eletivo no futuro, caso seja o seu desejo, é muito importante ela se conhecer e ela entender o que a mobiliza. O segundo pilar é o nivelamento absoluto sobre os desafios do Brasil. A gente acha que é fundamental a gente construir consenso. Hoje existem vários pontos que são consagrados na sociedade brasileira e que ainda assim a gente não discute. A própria reforma política é uma delas. Terceiro pilar são uma base de escolhas optativas muito vasta. Quer dizer, se eu sou um potencial líder político e eu tenho interesse em áreas específicas, desde sistema prisional, prostituição infantil, educação básica, primeira infância, a gente dá o acesso e a viabilização de conexão com os melhores especialistas dessas áreas para promover uma capacitação profunda, já que essas pessoas potencialmente serão futuros legisladores. E é fundamental que eles tenham conhecimento e profundidade dentro desses temas. E o quarto pilar é do próprio jogo político. Como ele pode ser um candidato no futuro, com eficiência, comunicando com o eleitor de forma adequada e sendo um proponente de pautas positivas. Olha, é claro, no tempo que nós dispomos, eu não pediria para você especificar cada uma, porque genericamente é um programa bonito. Genericamente, né? A ideia é uma coisa idealizada, muito interessante, que contempla muitas das variáveis que envolvem a responsabilidade do poder público. Mas no compromisso com a sociedade, o que é que vocês norteiam no sentido de ser priorizado? A gente tem alguns compromissos que são importantes. Em primeiro lugar, a gente acha que é fundamental que essas pessoas, quando elas sejam eleitas, caso elas venham a ser, que elas cumpram seus mandatos. Parece simples, mas o Brasil criou uma cultura
de suplência absurda. É recado para o Dória? Não, não é recado para ninguém. É um recado que quando a gente elege, principalmente para o Legislativo, um representante, a gente quer que aquela pessoa seja o nosso representante. Na medida em que ele sai logo no início do mandato para cumprir um outro papel, ele está quebrando esse acordo para privilegiar um projeto pessoal. Muitas vezes isso... Ou do partido, né? Ou do próprio partido. A gente acha que essa é uma regra que a gente precisa quebrar, porque ela é uma regra infeliz que quebra o grau de representação. Segundo ponto, é transparência completa nas votações, seja em plenário, seja em comissões. Quer dizer, eu votei A ou eu votei B por conta de tais razões. E prestar conta para o seu eleitorado, quer dizer, não ter nenhuma agenda obscura que ele possa vir a público e dizer por que ele teve um determinado comportamento numa determinada votação. Parece elementar, mas muitas vezes não acontece. Terceiro ponto, a gente criou uma estrutura de verba de gabinete, que é uma verba de gabinete padrão, que é o que o congressista precisa para o exercício de sua função, sem nenhum exagero para um lado, nem nenhum sacrifício para o outro, e a gente espera que ele seja aderente a essa estrutura, que é uma estrutura mínima, mas que respeita ao mesmo tempo o cidadão e o pagador de impostos, que é quem está financiando aquela estrutura. Por último, a gente espera que esse grupo seja proponente de um novo modelo de participação política, mas isso é parte do trabalho de formação que eles estão desenvolvendo e o próprio grupo vai elaborar isso como uma resolução de comum acordo entre eles dentro desse esforço. Eduardo, vocês já fizeram uma seleção de alunos em diferentes estados do Brasil, já apresentaram e inclusive são bolsistas, né? Alguns receberão, eu não sei se todos, uma quantia X para a fase do curso, etc. Quem é que banca essas despesas do Renova BR? Como é que é essa questão do fundo que paga a conta? Em primeiro lugar, não é um fundo, né? O Renova é uma associação, uma instituição sem fins lucrativos. Nem existe uma estrutura de fundo que comporte esse tipo de atividade. Para nós, o mais importante é que as pessoas que têm a coragem de se dedicar à política, que infelizmente hoje elas são muito raras, principalmente aquelas que têm outras opções de vida e outras possibilidades, que elas possam de fato se dedicar, elas possam se dedicar à formação. A formação é muito extensa e muito profunda. Sim, mas quem banca? Já vou chegar lá. Não é pelo nosso tempo, que é muito curto. Tá bom. Então, é muito extensa e muito profunda. E a gente acha que a dedicação de tempo é essencial, principalmente para aquelas pessoas que não têm um colchão para poder se manter, porque senão, no final do dia, enquanto você sai candidato, as contas continuam chegando no final do mês. E mesmo quando você está estudando, a vida segue. Então, a gente construiu um programa que é um programa ancorado em bolsas, né, para aqueles que querem. Não são todos que querem, uma parte não desprezível abdicou, porque estão focados somente na formação. E essas bolsas vão ser bancadas por pessoas físicas, que estão doando parte dos seus recursos para o Renova. São doações e a gente pretende, ao final do nosso período de captação, que termina no segundo trimestre, a gente vai divulgar quem são as pessoas físicas que estão apoiando o Renova. Diz a filosofia popular que não há almoço de graça. Vocês exigem uma contrapartida desses bolsistas, se forem eleitos? As contrapartidas são aquelas que eu coloquei para você, de cumprimento de mandato e de transparência. A gente não exige nada além disso. Corresponder ao que foi ensinado. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso ciclo vicioso no Brasil hoje, que a gente criou, de rejeitar a política. A gente precisa pegar as boas pessoas que estão de fato comprometidas em servir a sociedade e estimulá-las. Não dizer para que elas para elas não irem em frente, porque isso, de uma certa forma, não serve ao interesse de participação e de evolução da própria sociedade. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos e espero que nesse ano eleitoral voltemos a conversar. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.